Apocalipse capítulo 19, versículo 11 até o versículo 20, depois a gente prega mais na frente. Fala, quando o meu Jesus voltar, Ele vem para a guerra. Vamos ler, já estamos no Apocalipse mesmo, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Põe na versão NVI. Já não gostei dessa King James com essa tradução desse versículo muito moderninho. Caiu na doutrina da prosperidade. Oh meu Deus, que fiasco. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Ei, vem aqui comigo. Eu vou explicar o cavalo branco de Apocalipse 6, não é o cavalo branco de Apocalipse 11. O cavalo, quem está montado no cavalo branco de Apocalipse 6, ele não tem uma espada, ele tem um arco. Ali não é Jesus, Jesus é isso aqui, ó. Apocalipse capítulo, vamos lá. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Bora, bem um atrás do outro. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele os governará com cedro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Aqui está Apocalipse capítulo 14, versículo 20. Em seu manto, em sua coxa, e está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Quem vai participar do primeiro banquete que Deus vai prover? Falta de ler Bíblia. Se você tivesse lido a Bíblia, você não levantaria a sua mão, porque o primeiro banquete de Deus, Deus vai matar os seres humanos e vai dar suas carnes para urubu, para gavião, para surucucu. E cobra come carniça? Come também. Gavião. Vamos lá. É uma brincadeira, tá, gente? Eu sei, a gente vai conhecendo a verdade, vai se libertando. Você já vai sair fora do primeiro banquete, amém? Para comerem, vamos lá, deixa eu ler o versículo 17 de novo. Nunca mais você vai levantar a mão quando alguém disser isso. Vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais. Olha lá que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 6, lembram? Para comerem carne de reis, generais grandes, versos de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Verso 19, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Versos 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta, e se tornou uma besta, e adoraram as imagens dela. Os dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde como enxofre. Fala comigo, quando o meu rei voltar, ele vem para a guerra. Quando ele voltar, ele vem irado. Fala comigo, Jesus Cristo, na primeira vinda, ele veio como pastor, foi morto como cordeiro. Na segunda vinda, ele vem como rei e julgará a terra como juiz. Quando Jesus Cristo voltar, ele vem para a guerra, fazendo guerra. Ele vai matar, ele vai destruir as nações que se opuseram contra o povo dele. Só que antes disso tem muita coisa para acontecer. Eu e você precisamos pregar sobre o reino de Deus. Você tem a responsabilidade. Agora eu vou pedir, fala para duas pessoas e diz assim, você precisa pregar sobre o reino de Deus. Sobre o reino.
O reino de Deus gera em você alegria. O reino de Deus gera em você esperança. O reino de Deus gera em você paz interior. O reino de Deus gera em você fé, convicção, força, ânimo, coragem. E tira o medo da morte que está em você. Fala comigo, quanto mais eu aprendo sobre o reino de Deus, menos eu tenho medo da morte. Apocalipse 6:1 diz: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes clamando com voz de trovão, diz: vem! Olhe, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Quem é esse aqui? Esse aqui é o anticristo. Na última semana de Daniel, eu já preguei sobre isso, mas vou voltar a pregar. Quantos aqui na Logos têm paciência para ouvir o pastor pregando sobre Apocalipse? Quantos gostariam de aprender sobre a volta de Jesus? Tem certeza, irmão? Que eu passei 13 domingos pregando sobre Apocalipse de Jesus. Saiu um monte de gente da igreja dizendo assim: o pastor está pregando uma coisa que eu não estou entendendo nada. E saíram. Quem lembra quando o pastor pregava sobre o chifre pequeno aqui? Quem lembra? Vocês ficaram, glória a Deus. Em Daniel, capítulo 9, do versos 24, 25, 26 em diante, não vai levar para lá não, que vai ser uma outra mensagem. Fala de 70 semanas. Primeiras 7 semanas, depois mais 62 semanas. 69 semanas já se cumpriram em Cristo Jesus. 490 anos se cumpriu na íntegra. Na íntegra. Tanto foi na íntegra que disseram o seguinte, que Daniel escreveu depois. Aquela palavra não foi escrita por Daniel, foi escrita depois, porque se cumpriu de forma cirúrgica. E a última semana Deus deixou para o final. Uma semana de anos, 7 anos. E esse período que nós estamos vivendo chama-se o período da dispensação da graça. O período em que a igreja está anunciando para o mundo a volta de Jesus. E se o fim dos tempos não fosse abreviado, nem os eleitos seriam salvos. Por isso que ele deixou a última semana de Daniel para o final, uma semana de anos. Por isso que a Bíblia fala sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tanto em Daniel está escrito isso, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Fala sobre 1 ano, 2, fala sobre 1 tempo, 2 tempos, 1 ano, mais 2, 3 e metade, 3 anos e meio. 3 anos e meio será de paz. Fala comigo, haverá no mundo uma falsa paz. E quem vai saber que é uma falsa paz? Quem? Quem saberá, pastor Mateus, pastor Edgar, que haverá uma falsa paz no mundo? Quem? Aqueles que não estão dentro da caixinha. Aqueles que não estão dentro da bolha. Aqueles que não têm um bolso nas costas virado de boca para baixo. É que bolso de otário é nas costas, virado de boca para baixo. Quantos estão entendendo aqui? Às vezes tem que fregar assim para entender, né, irmão? Se não for assim, não entende. Fala comigo, 3 anos e meio. Na última semana de Daniel, vai ter no mundo inteiro uma falsa paz. Esse é o primeiro cavalo, cavalo branco. Ele vai enganar. A palavra de Deus lá em Ezequiel diz que ele tem inteligência 10 vezes, ele é mais inteligente 10 vezes Satanás, Daniel.
E esse ser vai receber poder também de Satanás. Agora, por que você identifica que ele não é Cristo? Simples. No segundo cavalo você identifica. Quer ver? Vamos para o segundo cavalo. O segundo selo. Anota aí na sua Bíblia, frisa aí, que aqui você vai identificar o porquê que esse cavalo branco não é Cristo. O segundo selo, versículo 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra. Frisa aí, tirar a paz da terra, de modo que os homens agorassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Agora eu te pergunto, alguns dizem, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, o primeiro cavalo é Cristo. Então eu te faço uma pergunta, você que defende que é Cristo: quando foi que houve paz na terra? Pastora Gisele, quando foi que houve paz na terra? Depois que Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, quando foi que houve paz na terra? Teve um período que houve paz. Quando? Lá no Éden, antes de Eva comer o fruto proibido. Lá no jardim do Éden. Então aqui você identifica o primeiro cavalo branco, uma falsa paz, ele gera no mundo. Em seguida, após os 3 anos e meio, ele mostra a carranca dele. Ele vai mostrar a sua carranca. Ele vai mostrar para que ele veio. Ele veio para quê? Então o cavalo vermelho representa o que ele vai fazer depois. Ele vai querer para ele toda a adoração, porque nos 3 primeiros anos e meio ele vai enganar todas as nações do mundo. Ele vai enganar Israel. Israel vai ser conquistado por dentro. Quando Israel menos esperar, ele já está nas mãos do anticristo. Por quê? Lembra que ele disse para Jesus: mostra-nos um sinal do céu, e nós vamos crer em você. Lembra que os israelitas fizeram isso para Jesus? Mostra-nos um sinal do céu, e nós vamos crer em você. Eles vão fazer a mesma pergunta para o enganador, o falso Messias: mostra-nos um sinal do céu. E a Bíblia diz que ele vai fazer cair fogo do céu. Então esse ser vai fazer cair fogo do céu. Os judeus vão acreditar que ele é o Messias. E ele vai tomar Israel por dentro, sem precisar de um fuzil, sem precisar de uma Kalashnikov, de uma K-47, sem precisar do Hamas, sem precisar do Hezbollah, sem precisar do Irã, sem precisar dos Houthis, sem precisar de qualquer nação. Ele vai tomar Israel por dentro. E quando ele manipular todo o mundo todo, ele vai usar as religiões. Ele vai usar todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo vão apoiar ele. Ele terá o apoio religioso, ele terá o apoio econômico, ele terá o apoio bélico, ele vai ter o poder militar. E quando ele ter todo o poder, Apocalipse 17, versículo 17, 18, 19, se não me falha a memória, olha aí para mim, pastor Edgar, e diz assim: e as 10 nações, juntamente com ele, vai destruir, vai matar a mulher que estava montada na besta. A mulher que está montada na besta é as falsas religiões do mundo. Só que ele quer adoração só para ele. Ele quer ser Deus. Ele não quer dividir adoração com Maria, com José, com o Padre Cícero, com qualquer outra pessoa no mundo. Ele não quer dividir a sua adoração com os deuses do hinduísmo, com os deuses do outro, ou deuses aquele. Ele quer total adoração somente a ele, porque ele quer ser como Deus.